sociais que têm sido fragilizadas nesses dias. Nós te louvamos, nós te exaltamos, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois vocês que estão vindo pela primeira vez na igreja, dá uma passadinha no banheiro, dá uma olhadinha no forro, ainda falta as luminárias que não chegaram ainda. Era para estar pronta já essas luminárias, mas o fornecedor nos deu um baile, os banheiros reformados, a igreja toda pintada, tudo isso acontecendo para que pudéssemos ter a melhor conforto e qualidade possível na nossa estrutura física, mas o nosso maior investimento sempre será no nosso espírito, naquilo que Deus tem para nós, no fortalecimento daquele que é capaz de mudar a nossa história, mudar os nossos dias, de receber de nós a glória, a adoração e o desejo e a exaltação por todo sempre. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um momento para poder orar por esse momento da palavra. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui vivos para ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, assim como tem ministrado o meu. E que o Senhor possa estar à frente desse momento e nada saia daquilo que o Senhor tem planejado. Seja qualquer palavra, qualquer comentário, exemplo e assim por diante. Louvamos a Teu santo nome, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória. Se essas palmas são para Jesus, podia ser melhor, não é? Oh, oh! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem de vocês aí usa óculos? Levanta a mão, por favor. Você sabe qual é a sua capacidade de visão? Você que usa óculos? Ou sem ele? Aqueles que não usam óculos, vocês sabem a sua capacidade de visão? A sua capacidade de observação daquilo que está ao seu redor? Você tem noção daquilo, tudo que acontece à sua volta? Existe uma pesquisa de cientistas americanos que eles nos falam que de tudo aquilo que acontece à nossa volta, nossa visão, ela pode apenas identificar ou ver ou enxergar 4% apenas. Então você imagina, 4% de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, somente é aquilo que nós conseguimos enxergar. Por outro lado, a nossa visão, ela consegue alcançar somente 5 quilômetros, em média. A partir daí, a gente pode até ver uma montanha, uma forma de uma montanha, mas nós não conseguimos enxergar nada que possa acrescentar nas características daquilo que nós estamos vendo. Então a nossa visão é extremamente limitada, ao mesmo tempo há um dom de Deus, né, que nos dá as cores, nos dá a profundidade, nós podemos identificar quem são aquelas pessoas que estão ao nosso lado, com a nossa visão. Só que a nossa visão ela tem várias dificuldades, vários problemas, várias questões que ela não consegue enxergar. Problemas como sentimentos, problemas como distância além dos 5 quilômetros, aqueles 96% que nós não conseguimos ver, conforme os cientistas na sua pesquisa eles relatam. Então, por exemplo, se você vai dirigindo uma BR-101, você consegue ver o carro que está na frente, os instrumentos, mas muita coisa que está ao seu lado você não consegue enxergar. Você não consegue observar, você não consegue registrar aquela visão de uma maneira organizada ao ponto de você entender ou você discernir aquilo que está acontecendo. Você não consegue ver a quem está dirigindo o caminhão, o carro que está do seu lado. Então, a nossa visão, ela realmente é limitada, mas a capacidade de nós podermos ver e ter uma visão adequada, essa capacidade ela está no Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. A grande questão dessa noite não é sobre a nossa visão física,
mas o quanto que eu e você conseguimos ver o nosso futuro. Quanto que nós conseguimos discernir através da visão dada por Deus, que a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça. O que isso tem a ver? Porque o ouvir ou a visão, quem tem visão, veja, podemos dizer assim também, mas aquilo que é processado dentro do nosso coração tem capacidade de nós interpretarmos muitas mais coisas do que a nossa própria visão, o nosso próprio ouvido possa ouvir e possa ver. Então, aquilo que Deus tem dentro de nós, aquilo que Deus colocou dentro de nós, Ele tem muito mais poder de observação e de discernimento daquilo que está acontecendo no presente e no futuro do que a nossa própria visão e a nossa própria audição. Filipenses 3,12 nos fala o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para mim isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se vocês puderem perceber, esse versículo aqui, eles foram lidos, eles foram incluídos na última ministração que eu fiz, só que não tinha nada a ver. Até ali fala uma coisa, lembra que eu peguei como uma coisa faço, mas aqui nós estamos falando sobre outra questão, é outra visão sobre aquilo que Deus tem para nós neste dia. Há muitas coisas que nós definitivamente não podemos ver. O homem, eu e você, o homem no sentido de criação, de criatura, nós não conseguimos observar na nossa idade madura ou na nossa idade adulta muitas coisas, mas quando nós éramos bebês, nós podíamos ver muito menos. O homem, ele só alcança a sua capacidade de subsistência depois dele alcançar uma maturidade pessoal, mas uma maturidade física, uma maturidade no seu entendimento, na sua visão como um todo. Mas o grande problema é que um bebê, ele morre de fome se não alimentarem. O homem capaz, maduro, ele é capaz de lutar contra um leão para salvar a sua família. Estão me entendendo? A visão que Deus nos dá nos dias de hoje é uma visão muito além daquilo que nós podemos ver. A visão que nós, quando nós somos criança, geralmente é o peito da mãe, no máximo uma brincadeirinha, não consegue identificar as pessoas, chora por tudo, tem que usar fralda. A visão dela do mundo, daquilo que está acontecendo em volta dela, é ainda muito menor. A partir de que nós vamos crescendo, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa percepção do mundo, ele começa a ser acrescentado a cada dia. No entanto, amados, há uma capacidade de Deus sobre nós, para nos tornarmos a cada dia mais capacitados ou desenvolvidos ou aperfeiçoados, para que a nossa visão seja a visão dele em nós. Vou explicar para vocês isso de uma maneira bem mais simples. Existem alguns acontecimentos que nós não conhecemos. Por exemplo, qual de vocês sabem que hoje nós estamos com 15 vulcões em erupção ao mesmo tempo? Levanta a mão. 5, 6, 7 pessoas. Hoje, são 15 vulcões ao longo do mundo todo, que eles estão em erupção. 15 vulcões. O que tem isso a ver? Eu só estou passando uma informação para vocês, do que nós realmente não conhecemos, todas as coisas, nós não sabemos. Então, o que tem a ver vulcão com visão? A palavra de Deus nos fala que nos fins dos tempos, alguns sinais iriam surgir, algumas milagres, algumas circunstâncias com as pessoas, com os indivíduos, com o homem, com a mulher, iam se tornar cada vez mais diferentes, cada vez mais complexos.
E a visão que Deus deseja de mim, de você, é que nós possamos perceber aquilo que está acontecendo no mundo ao qual nós estamos inseridos. Mas o que é necessário para nós podermos discernir, da forma que Deus quer que a gente venha discernir aquilo que Ele está se apresentando ou está apresentando para nós? Existe a circunstância que nós precisamos descobrir quem somos, descobrir o que temos disponível de recursos, seja financeiros, seja de dons e talentos, e descobrir ainda o que nós podemos fazer. Por exemplo, quem somos? Como que você, se não souber quem você é, você vai querer traduzir um ministro em inglês aqui em cima do altar, se você não conhece a língua inglesa? Como que você vai conseguir dirigir uma Scania se você não consegue dirigir nenhuma moto? Então você precisa descobrir quem você é nas suas capacidades, naquilo que você já conhece, naquilo que você já tem de informação, naquilo que você já aprendeu, e em cima disso você vai tomar passos, você vai fazer algumas coisas que fora isso você não conseguiria. O que temos disponível? Como que você vai começar a construir uma casa ou um prédio, como a própria palavra nos ensina, sem nós não pararmos antes para contarmos, para fazermos conta, para iniciarmos e concluirmos? Como que nós podemos fazer? Como que você pode fazer a sua casa, no sentido de você estar capacitado profissionalmente para isso, você aprendeu a atividade do empreendedor, do pedreiro, do pintor e assim por diante? Tudo isso, nos dias de hoje, são importantes para que nós possamos entender aonde nós estamos inseridos, em qual momento da humanidade nós estamos e o que é necessário nos dias atuais para que nós venhamos a fazer, a realizar, para estarmos alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu entendo que aquela pessoa que não busca descobrir as coisas, não procura se capacitar, não procura se conhecer, ou seja, não avança, ele não está parado, ele está retroagindo. Na palavra de Deus, ela nos conduz a cada dia mais a nós nos conhecermos, a nós conhecermos ao Senhor. Mas aquele que por algum motivo se acomoda, aquele que por algum motivo ele abandona o desejo de aprender, essa pessoa, ela não está parada, ela está retornando. Ela vai retornar para o seu passado, para os seus costumes anteriores, ela vai abandonar aquilo que ela está aprendendo, ou aquilo que ela aprendeu ela vai esquecer, ok? Eu tenho uma história muito linda, que eu ouvi algum tempo atrás, eu vou tentar passar aqui para vocês. Eu posso esquecer de alguma coisa, se alguém conhece, mas ela caberá muito bem nesse contexto que eu estou querendo passar para vocês. Existia um garoto que ele morava bem no interior e ele precisava caminhar uma quantidade boa de quilômetros para poder chegar na sua escola. E por muitos dias ele passou na frente de um sítio e tinha um senhor de bastante idade, já mais de 80 anos, plantando umas árvores. E ele passava de manhã cedo ali, e o senhor plantando umas árvores, num terreno grande que ele tinha, organizando as árvores que ele estava sendo plantando em fileiras. E um dia ele conseguiu conversar com esse senhor, e ele perguntou o que ele estava plantando ali. E aquele senhor falou que ele estava plantando oliveiras. E logo ele achou estranho, né? Pô, aqui oliveiras. E ele perguntou quanto tempo que essas oliveiras elas poderão dar frutos. E o senhor falou para ele: as oliveiras elas só podem dar frutos depois de 80 anos. O menino olhou assim: pô, mas o senhor tem 80 anos, o senhor não vai viver até 160 anos, então por que o senhor está plantando oliveiras? Essa pergunta eu posso responder para você no sentido de todos aqueles que não se submeterem a plantar oliveiras, os outros que virão nunca experimentarão ou conhecerão as oliveiras.
No sentido de, eu não posso deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, simplesmente porque eu não irei usufruir daquilo. Então, o nosso Deus é um Deus geracional. Então, tudo aquilo que nós fizemos hoje está em total conexão com aquilo que estará acontecendo nos próximos dias, na vida daqueles que nós amamos, na vida dos nossos parentes, na vida daquelas pessoas que nós nos relacionamos. Aquilo que Deus tem para você está diretamente relacionado e conectado com aquilo que Deus tem para mim. Amém? Não abandone de forma alguma a busca por conhecimento. O futuro de muitos, ele está aguardando, ou sendo aguardado pela tua manifestação, pelo teu investimento. Assim como esse Senhor investiu longos dias plantando oliveiras, para que o futuro, homens e mulheres, pudessem usufruir das azeitonas. O problema existe. Você tem algum problema para se resolver na sua casa, na sua vida? Olha, hoje eu tive um dia bem complicado no meu escritório. Saí de lá, vim direto para cá praticamente. Lidei com muitas pessoas apavoradas, desesperadas. Eu tenho um cliente que ele comprou um hotel. Ele pagou mais de quase um tom de 3,5 milhões por um hotel. Não muito grande, ele já tinha um outro. E ele ficou com mais alguns anos para que o antigo proprietário ia receber de lucros dele um percentual. Então ia chegar lá pelos 5 milhões mais ou menos o valor que ele estava pagando por aquele imóvel. Isso aconteceu no ano passado. E esse ano era um ano que no inverno, que ele tinha um monte de eventos organizados, porque esse hotel ele tem uma área de eventos um tamanho considerável. E como ele já tinha muito tempo trabalhando com eventos, com hotel, com eventos, ele tinha uma capacidade grande de colher pessoas para trabalharem ali com ele, para ele poder ter recursos para manter aquele hotel durante o inverno, porque esse hotel é lá no norte da ilha. Aconteceu que o ano não foi muito bom no verão, lá para eles, e agora que seria a temporada de eventos, tudo foi cancelado. Os funcionários estão lá prontos para trabalhar, em casa muitos deles, só que ele está com o hotel fechado. Então lá está ele, desesperado, com uma grande fatura para pagar durante o mês, muitos funcionários que ele tendo que resolver a vida deles. E hoje ele meio que quis me confrontar, dizendo que eu não estava dando suporte para ele, no sentido de ajudar ele na resolução do problema dele. Só que eu falei para ele que o problema dele é um problema dele. Eu posso auxiliar no problema dele. Só que ele tem que pegar e resolver, ele tem que cair de cabeça ali e resolver. Eu posso auxiliar ele na questão de rescisão, de diminuição de carga horária, assim por diante, tudo que é possível hoje em dia. Só que se ele não pegar e assumir o problema, eu não vou assumir o problema dele, porque eu não tenho capacidade, eu não consigo mandar ninguém embora, eu não consigo assinar cheque, eu não tenho a expertise de fazer gestão de um hotel naquelas condições. Então, o problema existe. O problema desse meu cliente, ele é grandioso, porque ele pode perder tudo aquilo que ele investiu. Mas o seu problema, qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Qual é a sua aflição? Como o Leandro falou, se você não tem aflição nenhuma, você precisa vir para o NV. Todos nós temos aflições, todos nós temos angústias, todos nós temos questões que precisam ser resolvidas. Mas a principal delas, nos dias de hoje, é nós encontrarmos um equilíbrio necessário para que nós possamos resolver as nossas angústias, as nossas aflições, de maneira que possamos continuar avançando naquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Conhecer, amados, nossas limitações é importante. Conhecer as nossas qualidades, os nossos dons são importantes. Só que elas só serão conhecidas quando nós estivermos confrontando, ou tendo elas em confronto, ou vivendo problemas, ou questões que precisam ser resolvidas. É no momento que você vai resolver um problema, que você encontra uma limitação sua.
Você vai resolver um problema e você se depara com alguém que fala inglês. Daí você não fala inglês, você tem uma limitação sua de não falar um idioma inglês. Você vai precisar resolver esse problema como? Encontrando um intérprete ou mandando a pessoa falar português. Ok? Estão comigo? Então, conhecer as nossas limitações e qualidades, elas são necessárias e elas só serão possíveis quando nós descobrirmos a nós mesmos. Quando nós nos encontrarmos a visão de Deus sobre a nossa vida. Ok? Ok, amados? Aí nesse processo, Jesus Cristo, Ele é extremamente importante. Toda vez que há um líder, seja numa empresa, seja numa igreja, seja numa casa, esse líder ele está diretamente comprometido com o desenvolvimento do grupo, da equipe, ok? Se tem uma pessoa responsável numa empresa de gestão ali de pessoas, ela tem que fazer gestão daquelas pessoas, está comprometido no desenvolvimento deles, para que quanto mais aquele grupo se desenvolver, tanto ele quanto o grupo acabam recebendo recompensas, retornos e acabam se encontrando, se conhecendo de uma maneira que eles podem haver uma superação acima da média. Agora Cristo, amados, Ele tem uma capacidade gigante de nos fazer conhecer. Como é que Ele faz isso? Como é que Cristo faz para que nós venhamos a nos conhecer? Como é que existe a intervenção divina para que nós possamos descobrir a nossa identidade e desta maneira alcançar e encontrar o nosso futuro? Explico para vocês. Você não conseguirá encontrar ou entrar no seu futuro se você não encontrar a sua identidade. Você não conseguirá fazer aquilo que você deveria fazer se você não conhecer as suas qualidades, as suas limitações, as suas dificuldades. Porque se você não conhecer isso, você pode estar estudando aquilo que você não deveria estudar, você pode estar trabalhando num lugar que você não deveria trabalhar. Se você não é capacitado a trabalhar com matemática, o que você está fazendo trabalhando numa empresa de engenharia? Num grupo de cálculos. Você está ali para receber algum recurso e esse recurso vai trazer provisão na sua casa, mas você não estará conectado com o teu futuro. É importante nós entendermos isso. Os hebreus, por exemplo, eles não sabiam quem eles eram mais, porque eles ficaram muitos anos no cativeiro no Egito. E nesse processo de cativeiro, 433 anos, eles foram perdendo a sua identidade, eles foram perdendo a visão de quem eles eram, qual era o propósito eterno sobre a vida deles. E quando eles foram libertos do cativeiro e passaram pelo período de êxodo, até eles serem encontrados na terra prometida, eles foram incapacitados de entrar na terra prometida, simplesmente porque eles não conheciam a eles mesmos, eles não sabiam o propósito que Deus tinha para eles. E eu digo mais, o maior inimigo deles foi eles mesmos. A sua incapacidade de entender que Deus estava com eles, que Deus tinha tirado eles daquele cativeiro, levou eles a um período de êxodo pelo deserto, dando água, dando comida, ou aquilo que precisava fazer, eles precisavam fazer, mas eles abandonaram aquilo que foi proposto para eles, simplesmente porque eles deram ouvidos a uma voz interior, deram ouvidos àquilo que estava lá no passado deles. Então aqueles que não avançam, eles acabam retornando para o seu passado. Então é importante que você que está aqui hoje, essa noite, se você está por algum motivo acomodado, se você está aqui com o seu dia preenchido com 60% em redes sociais que não vai te acrescentar em nada, se por algum motivo você abandonou o conhecimento, abandonou o estudo de algo que você sabe que faz parte da tua essência, sabe de que você, saindo daqui hoje, você precisa rever a sua vida, porque isso é um chamamento de Deus hoje aqui para você se conectar com a vontade de Deus, com a visão de Deus na sua vida. Pegue a visão, o título da palavra de hoje. Amém, irmãos? Para exemplificar isso na vida de vocês, eu quero falar um pouco 5 minutos sobre a minha vida.
Alguns anos atrás, praticamente 30 anos atrás, bastante tempo, um pouco menos, eu era um pai jovem e viciado. O que aconteceu na minha vida que me tirou daquela condição de um pai jovem e viciado num empresário, num pastor que está à frente de muitas pessoas, seja de forma espiritual, como de forma gerencial, como contador, assessor, consultor, como sou eu hoje lá na minha atividade profissional. O que fez com que essa grande mudança na minha história? Em determinado momento da minha vida, lá na minha juventude, lá quando eu era, imagina, 20 anos casados, já estava casado, e eu me lembro, não foi com essa idade, mas eu me lembro que foi mais ou menos no 23 anos, mais ou menos, 3 anos depois de estar casado, eu tive uma visão de uma sala, de uma mesa, aonde aquilo me mostrou como um escritório. Eu sempre tive muito apreço sobre matemática, sobre aprender sobre lógica. A minha mãe era professora de matemática, me colocou nesse gostinho. Ela me explicava as coisas de matemática, fazia uns testes de matemática, e aquilo me gerava curiosidade e eu acabei gostando. Então, eu tinha um desafio. Eu precisava estudar, eu estava recém-casado, usuário de drogas, só que eu sabia que eu precisava estudar, porque senão eu iria passar a minha vida toda naquela condição. Pois bem, um determinado dia eu tenho essa visão dessa sala, as paredes de cor de café com leite, a mesa branca em formato de L. Na época eu não lembro se tinha computador, na minha visão, porque faz muito tempo, né? Mas logo depois de alguns anos, lá estava eu, com meu escritório de contabilidade, e pronto para fazer reforma numa parte do escritório, onde eu ia instalar a minha sala. E quando a arquiteta veio falar comigo, como é que eu queria a minha sala, eu parei na porta da sala, que seria a sala que seria minha, e na hora eu tive lembrança da visão que Deus tinha me dado. E eu falei para ela: pintura de café com leite, mesa branca em L. Daí ela fez o projeto, aprovei na época lá, mandei fazer. Hoje, se for lá na minha sala, parede de café com leite, eu não sei como é que é aquela cor lá, mesa branca, trabalhadinha, toda bonitinha. Mas onde eu quero chegar? Deus me deu uma visão, e tudo aquilo que aconteceu na minha vida, desde os 23 anos até os 30 e alguma coisa, tudo que eu fiz foi para que eu alcançasse aquela visão que Deus tinha me dado. Então eu fiz faculdade de ciências contábeis mesmo usando drogas, eu trabalhei dentro do escritório de contabilidade mesmo usando drogas, eu tinha uma família, tinha uma esposa, uma filha. Então foram dias muito difíceis, tive muitos problemas com a minha esposa, com a minha filha pequena, por causa das drogas, abandonava elas direto. Só que eu alcancei essa visão. E agora? Qual será a próxima visão? Algum tempo depois eu já estava convertido. Eu estava conversando com o pastor Digão, nós estávamos reformando a igreja na Trindade. Foi quando eu olho para um morro assim que estava próximo, e esse morro tinha umas casas que estavam sendo construídas lá na Trindade. E eu olho para aquele morro lá e eu me vejo, eu na frente de uma grande imóvel branco, como se fosse a van aqui do centro da Palhoça. E eu estando na frente daquele imóvel, eu na frente da igreja, já como pastor, nem era diácono na época, era diácono sim, mas eu já com uma visão de que eu era o pastor, e eu estava cumprimentando as pessoas para entrarem dentro da igreja. E quando eu olhava assim, eu vi uma multidão de pessoas, uma multidão de almas salvas. Essa que foi a visão que Deus me deu. Então essa visão eu creio que Deus ainda não me fez alcançar. Mas vendo essa galera hoje, aqui nesse dia, nessa noite, eu tenho certeza que um dia eu vou alcançar essa visão de Deus. O dia que Deus nos der um outro imóvel, que isso vai acontecer, não sei quando, eu vou pintar o imóvel todinho de branco. Todinho, vai ser todinho de branco. Ninguém vai entender, como assim? Tudo branco, pastor? Vai ser tudo branco. Como a van ali, a van é nossa, em nome de Jesus, amém? Loucura mesmo essa visão, né, Major Jorge Nasce?
bola de neve na van, derrubar aquele... Glória a Deus, deixa eu pular. Mas uma coisa eu tenho certeza, que naquela época que eu tive a visão, quando eu estava usando drogas, naquele período que eu estava ali com 22, 23 anos, que eu estava naquele período muito complexo da minha vida, se naquele momento eu não tivesse tido a visão que Deus me deu, que eu coloquei no meu coração e eu trabalhei para aquilo, se naquele momento eu tivesse sido só corrigido, tivesse sido só disciplinado, certamente hoje eu já estava morto, ou estava muito longe daqui. Então onde eu quero chegar? A visão é algo importante para que eu e você possamos nos conhecer. A visão que Deus nos dá nos conecta ao nosso futuro. Então, quando nós não temos uma visão, ou quando Deus não, ou de alguma maneira você não conseguiu discernir ainda a visão que Deus está querendo colocar na tua vida, ou escancarar, podemos dizer assim, você ainda está incompleto naquilo que o futuro está querendo te conduzir. Por quê? Quando você tem uma visão daquilo que você vai chegar no futuro, tudo aquilo que você for fazer vai ser para colaborar para que você alcance a visão que Deus te deu. Amém? Por exemplo, se a visão que Deus tivesse me dado fosse ser um fazendeiro de criação de gado, tu acha que eu estaria aqui hoje pregando a palavra, Matos? Eu estaria fazendo medicina veterinária, engenharia agrônoma, alguma coisa, eu estava em outro mundo. Amém? Então, para que nós possamos nos entender e nos compreender e conhecer a nossa identidade, nós precisamos buscar no Senhor quem somos, ou quais as nossas qualidades, quais são as nossas limitações, nossos defeitos, porque isso tudo está na formação, no desenho que Deus fez em nós, porque Deus te desenhou, você é indivíduo. Quem de vocês hoje, para mexer numa conta corrente, precisa usar o seu dedão? Levanta o braço, a sua digital. Muitos nem tem conta. Mas brincadeira à parte, hoje a grande maioria das contas já precisam da nossa digital. Amém? Então, por exemplo, se alguém chega e pergunta para mim qual é a senha da minha conta, eu já não lembro mais. Por quê? Porque eu uso a digital. Amém? E isso, o que tem a ver isso com aquilo que eu estou falando aqui agora? Nós somos únicos. Deus te desenhou, Ele te fez da forma que você é, Ele colocou no seu coração um pouco mais de ousadia, o outro um pouco menos, um outro um pouco mais de entendimento prático das coisas, o outro um pouco mais de raciocínio lógico, o outro um raciocínio menos lógico, um mais esperto para uma coisa, outro mais capacitado para outra, um sabe fazer comida, outro não sabe fazer comida. Obviamente que isso envolve a preguiça, né? Mas Deus que nos formou e nos alinhou e nos desenhou. Então, se nós não entendemos quem somos e para que fomos chamados, ou qual é a visão que Deus tem para nós, nós passamos a sofrer ao longo dos nossos dias, aqui onde nós estamos inseridos. Você passa a ter dias de angústia sem ter motivo para isso. Ok, amados? Provérbios 29, 18 nos fala o seguinte: aonde não há profecia, aqui você pode entender como visão, aonde não há visão, o povo se corrompe, mas o que obedece à lei é bem sucedido. Uma coisa que eu creio, ao longo das ministrações, das conversas, é que a grande maioria de nós não conhece a força que nós temos. A grande maioria de nós abandona os problemas no princípio deles. A grande maioria de nós, quando encontra uma dificuldade, deixa de fazer aquilo por ter encontrado a dificuldade. Mas a grande questão é, o porquê que você encontrou dificuldade? Talvez não seja por justamente o motivo que Deus está querendo te mostrar que aquilo ali é importante. Nós precisamos discernir, nós precisamos compreender. Não desista nunca na primeira dificuldade. Uma pessoa, um exemplo que é muito, muito interessante, foi Michael Jordan. Michael Jordan, na escola, ele foi ridicularizado. Ele era um gigantão
né? Todo desengonçadão, derrubando tudo, tinha que sentar nas últimas cadeiras, as pernas muito compridas. A história dele conta que ele tinha dificuldade com matemática, ele tinha problemas de matemática, mas ele começou, não, eu quero saber, eu quero me desenvolver, eu quero me descobrir, eu quero saber onde é que Deus quer chegar. Ele já é de uma família cristã, e ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, ele começou a fazer educação física, e o pessoal foi se capacitando. Mas esse rapaz aqui é muito bom na educação física, e daqui a pouco ele foi se desenvolvendo, e daqui a pouco aquele que era ridicularizado era o cara da escola. Então, se você não se desenvolve, se você não se descobre, se você não busca o seu eu, a sua identidade, a visão de Deus tem sobre a sua vida, você passa muitos anos da sua vida andando atrás do seu rabo. Quem conhece, já viu o cachorrinho correndo atrás do rabo, que levanta o braço? Quem nunca viu, convida a ver um vídeo. Cachorrinho que corre atrás do rabo. Tu mexe no rabo, ele... Aquela pessoa que não tem a sua visão, a visão de Deus sobre você mesmo. Aquela pessoa que não busca o seu entendimento daquilo que Deus quer na sua vida. Aquela pessoa que não descobre as suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites. Essa pessoa está fadada a ser um cachorrinho desse, que fica... Corre atrás do rabo. E além dele não ir para frente, ele volta para o seu passado, porque ele volta por correr atrás do rabo de novo. Amém? Muitas pessoas, amados, nesses dias, elas pedem por paz. Senhor, me dá paz. Eu estou em muitas lutas e muitos desafios. Me dá paz, Senhor. Sabe, amados, que o nosso Deus, ele não vem para trazer paz. Ele vem para trazer pressão sobre mim e sobre você. Se você não viver sob pressão, você nunca vai conseguir obter ou extrair aquilo que é melhor de você. Então, se você pede paz para o Senhor, achando que Deus vai te dar uma sombra e água fresca, uma rede no Nordeste, saiba que Deus vai trazer pressão sobre você. E quando você viver sob pressão, você ainda não pode não reclamar, você não deve reclamar. Por quê? Porque justamente a pressão revela quem somos. É na pressão que as nossas qualidades elas aparecem. É na pressão que a nossa angústia, o nosso egoísmo, aquilo que precisamos trabalhar é escancarado diante da sociedade. Então, quando você estiver vivendo sob pressão, perceba a mão de Deus naquela pressão, a mão de Deus naquela circunstância. Você precisa se conhecer. Nós estamos vivendo dias onde o conhecimento de si mesmo, ele é não só importante, mas extremamente importante para que nós não sejamos conduzidos por escolhas, por caminhos que estão sendo abertos como grandes porteiras, onde é muito fácil de entrar, onde é muito fácil de se caminhar, mas você não chega a lugar algum. Caminhamos a um alvo, como o próprio apóstolo Paulo nos falou. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado? A visão dele sobre você é o que vai mudar a tua história nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Deus quer revelar o seu melhor para você mesmo. Ele já conhece. Ele já conhece. Quem já passou por uma prova difícil? Levanta o braço. Agora, quem já passou pela mesma prova mais de uma vez? Levanta o braço. Para quem não sabe, amados, eu já reprovei na 8ª série. Eu briguei com o meu professor, eu desonrei ele, xinguei ele, ele me expulsou do colégio.
Eu tive que fazer um supletivo naquele ano. No ano que eu fui fazer o supletivo, eu acabei fazendo o supletivo, foi o recorde. A pessoa que fez o supletivo mais rápido. Era uma loucura a minha vida. Então, eu era aquele que estava sendo expulso de um colégio, mas no supletivo eu me tornei o melhor. Então, as nossas vidas, elas têm esses contrastes. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. A rebeldia, os atos equivocados, eles não podem ser permitidos. Por quê? Porque eles nos dão autorização para a nossa mente de continuar fazendo aquilo. Então precisa existir o confronto, mas esse confronto ele precisa vir de Deus. Nenhum homem muda ou transforma outro homem. Então não acredita você, esposa, que você vai transformar o seu marido. Você não vai. Quem vai transformar o seu marido é o Senhor. O seu papel é o quê? Estabelecer um altar de adoração, orar, jejuar e ser sábia e trazer ele para perto de você. O que acontece nos dias de hoje é as mulheres são tão duras, elas são tão pesadas naquilo que falam para os seus esposos, que elas, em vez de ela trazer ele para perto, elas o afastam. Por outro lado, o marido totalmente fora da casinha, trata a esposa com totalmente distância, insignificância, deixa ela esquecida, e isso gera nela um sentimento que ela não gostaria de ter. Então, você acaba se entrando num ciclo destruidor de relacionamentos. E eu estava vindo para cá, eu me lembrei de algo. Há um tempo atrás, o Chico Anísio, ele comentou que ele tinha passado por 6 casamentos e que por esse motivo ele era um exemplo, ele era expert em casamento. E eu digo para você, você acha que ele é expert em casamento ou ele é expert em separação e destruição de casamento? O expert de casamento é aquele que tem 40, 50 anos de casado. É aquele que tem 40, 50 anos de casado e vive bem com a sua esposa. Esse sim é o expert de casamento. Mateus 13, 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível ou duro. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. De má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O próprio Senhor está falando. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Para vocês isso. Muitos profetas, muitos homens de Deus ao longo da história desejaram de ver aquilo que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você que está aqui hoje, essa noite, você é um privilegiado. Você, além de estar vivo, além de ter se alimentado neste dia, você tem a roupa para você se vestir, você tem as suas dificuldades, suas provas, mas as provas e dificuldades vêm para que você se conheça, porque Deus te conhece, Deus conhece a tua capacidade. Ô Senhor, que passando pela prova pela segunda vez, mas também, meu filho, reprovaste na primeira, volta de novo para fazer a prova. Amém? Ah, reprovou de novo? Volta para fazer a prova. Pô, 3 vezes fazendo a mesma prova, precisa tirar 6, fica tirando 5,5, 4, 3, vai se desenvolver, vai se descobrir, vai se capacitar. Aonde é que está a tua limitação? Vai na tua limitação, se desenvolve, se capacita e não vai passar de novo pela mesma prova. Você está entendendo, irmãos? Os nossos pensamentos, eles são destruidores nas nossas vidas, e muitas vezes nós obtemos muralhas dentro de nós, que isso desagrada frontalmente o nosso Senhor, que quer ter um relacionamento profundo com nós, comigo e com você. Olhos que veem e ouvidos que ouvem. Um privilégio para muito poucos, muito poucos. O que você está ouvindo constantemente? O que você está vendo constantemente? Sabe, amados, que se por algum motivo você, na sua casa, a sua televisão está ligada numa rede de televisão dessas abertas, Globo, Bandeirantes, assim por diante,
Aquilo que você está ouvindo e vendo constantemente é aquilo que vai conduzir a tua vida, é aquilo que vai influenciar a tua vida. E aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo, ele tem um poder de abortar o teu futuro ou de te conectar no teu futuro. Então não dê ouvidos para aquilo que tem o poder de te destruir. Tenha discernimento, tenha entendimento, busque no Senhor aquilo que está te levando para um buraco, aquilo que está tirando de você as suas características pessoais, a sua identidade, aquilo que Deus te formou, Deus te desenhou para algo. O teu desenho está preparado para encaixar numa história, numa paisagem, num cenário. E você está querendo insistir em viver em outro cenário, em outra paisagem. Você não foi feito para aquilo. Então busque se alinhar com aquilo que Deus quer na sua vida. Você não vai perder tempo, você vai se descobrir, você vai se capacitar. A tua visão sobre você mesmo vai fazer com que você dê voos profundos e contínuos para o teu futuro. Amém? É fácil você entender. Você pega uma criança que foi impedida de estudar, bota ela num sítio bem distante, ela nunca foi para a escola. Vai chegar com 15 anos, ela não vai saber escrever, não só vai saber ler, ela não vai saber fazer contas de matemática, ela vai ter problemas de relacionamento. Agora tu pega uma criança que estudou, que se desenvolveu, com 10, 15 anos ela vai saber ler, escrever, fazer matemática. Muitos delas sabem uma outra língua, tem uma outra profissão. É fácil você discernir aquilo que você convive, aquilo que está constantemente sobre a sua vida, a capacidade que tem de te conduzir ao teu futuro ou te conduzir à tua destruição. O profeta Abacuque estava muito angustiado. E ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu irei para a torre, e eu só sairei de lá quando o Senhor falar comigo, quando o Senhor der uma visão para a minha vida. Eu preciso da visão que o Senhor tem para a minha vida. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Ele foi para a torre para aguardar a direção de Deus, para aguardar o governo de Deus, para ser encontrado fazendo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. E olha que interessante, Abacuque 2:2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. O que ele falou? Escreva claramente a visão, ou seja, escreva a visão, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Qual é a visão que Deus tem dado sobre você, sobre o teu futuro, sobre a tua vida? Ah, pastor, eu não tenho tido visão. Vai para a torre, aguarde, espere, porque certamente ela virá. E a visão que você receber de Deus, na sua obediência à palavra, você se alinhar com ela, tudo na sua vida colaborar para que essa visão seja alcançada, você será encontrado no teu futuro. Você será encontrado se direcionando para o futuro que Deus tem para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Há uma mensagem de Deus para você na sua vida. Você precisa definitivamente desejar, se alinhar com aquilo que Deus colocou no teu coração. Aquilo que está dentro de você é maravilhoso, aquilo que está dentro de você é santo, é eterno. Só que nós usamos aquilo que nós temos, a nossa capacidade de nos acordar de manhã, de respirarmos, de entendermos, discernirmos os nossos talentos, nossos dons, as nossas limitações. Nós usamos muitas vezes para aquilo que nos destrói e não para aquilo que nos acrescenta, que nos conecta com o nosso futuro. Você não foi criado numa linha de produção, você foi desenhado, feito sob medida.
O problema, mas é que nós temos uma grande capacidade de desequilibrar a visão que nós temos de nós mesmos. Como é que você consegue fazer isso? Pergunto para você, como é que eu tenho conseguido desequilibrar a visão de Deus sobre a minha vida? Vou dar um exemplo para vocês. Deus tem um propósito, um futuro que Ele já colocou no teu coração. Só falta você subir a torre e aguardar essa visão. E quando você tem essa visão, você busca com todas as suas forças ser encontrado no teu futuro. Mas quando você ainda não tem essa visão, o que pode acontecer? Quando a sua capacidade de desequilibrar vai fazer o quê? Você pode vir para um lado e se oprimir, você pode vir para o lado e se deprimir, você pode vir para o lado e ter atitudes de fuga, de abandono, de desistência. Por outro lado, você pode vir para um outro lado e se ensoberbecer, cheio de orgulho, cheio de vaidade pelas suas conquistas, e isso te levar a viver uma vida de solidão, uma vida de destruição, uma vida de desconexão com o teu futuro. Eu conheço uma pessoa que por mais de 40 anos trabalhou arduamente para conquistar um patrimônio considerável. Só que hoje essa pessoa sofre profundamente porque nenhum dos filhos quer estar perto dele, os filhos não deixam os netos chegar perto do vô, essa pessoa não consegue se relacionar com as pessoas, ou seja, ela tem uma grande quantidade de conquistas, só que ela não tem o seu futuro, porque ela está longe da esposa, dos filhos, dos netos, vivendo sozinho. Ele faz um grande churrasco para ele comer sozinho, ele faz uma grande peixada que ele ama, mas vai se servir sozinho. Qual é o futuro que Deus tem para você? Qual é o desenho que Deus colocou sobre a tua vida? Qual é o desenho que Deus fez para você, que quer se encaixar, se conectar numa estrutura? É como uma quebra-cabeça, cada pecinha se encaixando. A partir do momento que você coloca a última peça, que você tem o entendimento daquilo que você estava montando. A nossa vida é assim, peça sobre peça, uma aqui, outra ali, uma qualidade, um defeito, uma limitação. Mas quando nós conseguimos entender a nossa identidade, nós temos visão de tudo. Amém? Amém, amados? O que te torna especial não é você ser parecido de todos, mas exatamente por ser diferente. Por você ser um indivíduo, por você ser único, que você é especial. Por isso, amado, suba a torre nesta noite. O que é subir a torre? É buscar no Senhor, jejuar, orar, clamar, chorar, buscar na sua palavra aquilo que precisa ser acrescentado na sua vida, aquilo que precisa ser trabalhado, mas não abandone a tua posição até que você tenha a visão de Deus sobre você. Pegue a visão, levanta o braço assim, pega a visão, pega a tua visão e trabalhe todos os dias da tua vida para alcançar a visão que Deus te deu. Amém? Amém, amados? Há pessoas que conhecem muito o teu passado e têm o poder de te julgar. Há pessoas que conhecem muito o teu presente e elas te ajudam. Mas há pessoas que conhecem o teu futuro e elas te estimulam para ser encontrado nele. Qual é o grupo de pessoas que você deseja estar? Com aqueles que conhecem o teu futuro, te estimulam, te buscam desenvolver, assim como Cristo trouxe as provas, ele como líder, ele capacitou a sua equipe. Por quê? Porque ele tinha um grande propósito para alcançar, e depois de 2000 anos aqui estamos nós, nos capacitando para viver e para realizar aquilo que ele nos ensinou 2000 anos atrás. Amém? A visão transforma pessoas comuns em extraordinárias. A visão transforma pessoas comuns em extraordinárias. Uma coisa para a gente encerrar. Se você buscar em toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, o verdadeiro espírito da profecia,
O verdadeiro espírito da profecia é aquele que gera a visão no homem, é aquele que traz a visão para o homem. Esse espírito de profecia, essa visão que vem sobre o homem através da manifestação de Deus, ele tem um objetivo: de fazer os filhos de Deus se desenvolverem como homens, como gestores daquilo que Deus colocou e confiou na sua vida. Por isso, uma coisa você precisa entender: a partir do momento que você estiver ligado à sua visão, a partir do momento que você estiver trabalhando na sua visão, a partir do momento que você encontrou aquilo que precisava se encontrar, a sua vida, a sua visão está diretamente conectada à visão daquele que está ao teu lado. Então, a visão que Deus me deu lá atrás, de alcançar aquilo que Ele quer que eu alcance, ela está conectada diretamente à visão de Deus sobre a sua vida. Talvez você, mas pastor, não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas aqueles que perseverarem na visão que Deus tem sobre você, talvez não era para você estar aqui mesmo, você está aqui fora da visão, amém? Mas se você está na visão, Deus está querendo conectar a um propósito, a um futuro, e essa conexão passa por este lugar. Aqueles que estiverem conectados sobre a sua visão neste lugar, vão estar diretamente conectados à visão de Deus em mim, e a visão de Deus em mim está conectada em você, e a visão de você está conectada no seu irmão, e nessa rede de relacionamento de irmãos, nós temos grandes conquistas para realizar, porque aqui no nosso meio tem a formação de todo tipo de profissional, todo tipo de pessoas, não somente nós aqui, mas os nossos filhos, nossos netos, aquelas pessoas que o Senhor nos confia, através de uma liderança espiritual, através de uma liderança profissional, tudo isso conectado, gera o propósito de Deus sobre a nossa sociedade, sobre a nossa nação, a nação brasileira, uma nação que tem um grande propósito de ser o celeiro de missões para todo o mundo, implantando a maior quantidade de igrejas com um espírito profético, de gerar visão na vida dos filhos de Deus, amém? Só que Deus é geracional, amados. Deuteronômio 30:19 fala o seguinte: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A minha visão está conectada à sua, a sua visão está conectada aos seus filhos. Tome a sua visão, encontre o seu futuro. Para encerrar, eu queria só falar um detalhe. Muhammad Ali foi um dos maiores boxeadores de peso pesado da história da humanidade. Um homem que teve grandes conquistas. Só que a história dele conta que em um determinado momento ele estava treinando, ele estava cansado, porque ele não estava conseguindo se desenvolver, ele estava desanimado. E ela conta que ele quase desistiu. Sabe o que fez com que ele não desistisse? Aquelas pessoas que estavam como discípulos dele falaram: Muhammad Ali, se você desistir, você não pode desistir, porque você se desenvolveu de uma maneira tão sobrenatural, ou tão grande, o seu nível de boxe, ele foi lá em cima, que se você desistir, nós iremos perder aquilo que nós conquistamos ao longo dos dias. Então, quando você vive a excelência de Deus, quando você está vivendo a visão de Deus, Deus te coloca num patamar de excelente. E quando Deus te coloca no patamar de excelente e você desiste ou abandona aquilo que Deus tem para você, aquelas pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que estão contigo, elas perdem esse patamar de crescimento, esse avançar, esse descobrimento do sobrenatural, do extraordinário. Então, não desista. Não desista naquilo que Deus colocou na tua vida. Não desista, porque grandes pessoas, grandes indivíduos estão sendo formados através da visão que Deus te deu. Busque a excelência dele. Então a linha vai subir, a régua vai subir, como muitos falam. Subiu, está lá. Então nós precisamos ultrapassar essa régua. Amém? Por isso, o apóstolo Paulo, um homem que se desenvolveu e se capacitou, a sua excelência era gigante. Ele fala: tornem-se imitadores como eu sou de Cristo.
O meu nível de desenvolvimento está lá em cima. Você, tornem-se excelentes como Paulo foi, assim como é Cristo. O padrão, amado, era muito alto. O padrão era muito alto. E eu creio que o padrão de Deus para você é muito alto. Nós que abandonamos o padrão de Deus, nós que desistimos, nós retornamos ou não avançamos em nos descobrir e abandonamos o padrão sobrenatural de Deus, e com isso ou nós caímos para um lado, para a depressão, opressão, fadiga, ou nós caímos para o outro lado, que nos leva ao orgulho, à soberba, à exaltação do próprio nome, do próprio eu. Você precisa definitivamente encontrar a sua melhor versão, o seu melhor eu, a sua identidade em Cristo Jesus. Se for necessário, atualize. Talvez você não está atualizando. Como é que você pode atualizar para a sua nova versão? Suba na torre. Suba na torre, que ali você se conecta na sua nova na versão que você precisa se conectar. Talvez acho que os aplicativos não estão funcionando direito, é porque você não se atualizou ainda. Suba na torre e só saia de lá quando Deus te der a visão sobre a sua vida. A partir do momento que você tiver a visão de Deus sobre a tua vida, a tua história vai mudar. Você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar, você vai parar de olhar a prova como algo ruim, porque você vai dizer: se Deus me colocou na prova, é porque Ele quer me capacitar para algo. Você vai olhar para as suas dificuldades e dizer: olha, se eu estou passando por essa dificuldade, ou Deus me enviou, ou eu me enviei para ela. Amém? Tome a sua visão, pegue a sua visão. Existe uma unção nova neste lugar, existe um vinho novo neste lugar. Mas somente aqueles que estão com o seu odre novo, a sua vida em descobrimento daquilo que Deus tem para a sua vida, que está conectado com a sua visão, é que consegue receber essa unção, que consegue receber esse vinho novo, essa palavra profética de Deus sobre a sua vida. Tome a tua visão, tome a tua visão, tome a tua visão. O que Deus está fazendo aqui hoje é te dando uma oportunidade de você se encontrar no teu futuro. Eu não consigo pegar as cartas para poder encontrar o futuro. Nada disso. Não é nada disso. Você vai se capacitar no presente, mas você vai ser encontrado no futuro, porque Deus está compromissado com você, e você está alinhado à vontade dEle, correndo para o alvo, encontrando a vitória certa que está em Cristo Jesus. Portanto, amado, eu creio que vocês são melhores do que vocês imaginam. Vocês têm mais recursos do que vocês acreditam que têm. Vocês podem fazer muito mais do que aquilo que vocês acreditam que podem fazer. Como é que você vai descobrir isso? Quando você colocar os seus pés, quando você colocar a sua coragem, a sua ousadia em executar, em buscar a visão de Deus sobre a tua vida. Pegue a tua visão. E nesta noite você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero a tua visão sobre a minha vida. Eu quero que você me coloque no caminho certo. Eu quero me conectar com o teu futuro sobre a minha vida. Eu quero ser encontrado, aprovado por ti. Eu quero ter essa visão de onde sou, como é que eu vou fazer para chegar lá. Aquele que não tem visão é um barco sem leme, é um avião sem direção. Voa, navega, mas não chega a lugar algum. Pegue a tua visão, toma discernimento, busque o discernimento, busque o entendimento. Você só vai ter a verdade sua quando você ser encontrado diante da sua visão. Amém? Talvez você fale: o pastor falou tantas vezes sobre visão, mas uma coisa é certa: muitos de vocês não conhecem a sua visão. Eu estou querendo aqui chamar a atenção de vocês, não como alguém que quer corrigir vocês ou disciplinar vocês, mas que alguém que está dando a oportunidade que Deus está dando para nós, ou chamando essa oportunidade para nós buscarmos no Senhor aquilo que nós precisamos fazer e realizar. Pegue a tua visão, e todos os dias da tua vida eles serão para que você seja encontrado
colaborando contra você, a seu favor e não contra você. Não seja você que desequilibre a sua própria história, a sua própria vida. Deus tem um poder de trazer um equilíbrio sobrenatural sobre a tua história. Por isso você precisa pegar a visão. Eu tenho a minha visão e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E você tem a sua visão? Você está trabalhando para alcançar essa visão? Ou você é um navio sem leme, jogado em alto mar? A visão de Deus sobre a tua vida é um leme sobre o navio. Tome a sua visão e você será encontrado nele. Ele está totalmente comprometido em te conduzir para frente. Avance, pois aquele que não avança, em vez de ficar parado, ele vai retroagir para o passado. E somente o futuro que você deve buscar naquilo que Deus tem para você, com excelência no presente, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vocês podem fazer muito mais do que vocês estão fazendo, pode ter certeza. Cada um de vocês. O dia que você estiver muito pressionado, assim, achando que não vai conseguir, você não chegou nem na metade da sua capacidade. A nossa visão pega 4% apenas daquilo que está acontecendo ao nosso lado. A nossa mente trabalha no máximo 7%. Então Deus tem muito mais para acrescentar nas nossas vidas do que a gente pode imaginar. Pega a visão e nós iremos ser encontrados, aprovados por Ele, para a honra e glória do nome de Jesus. Feche os olhos, amado, em todo lugar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que nós possamos viver esse tempo como um tempo de acréscimo, um tempo de entendimento, um tempo que o Senhor está nos dando para entrarmos na torre, para guardar a visão sobrenatural que o Senhor tem sobre as nossas próprias vidas, sobre o nosso futuro. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um daqueles que aqui está. A visão sobrenatural que o Senhor tem. Mostra para cada um aonde o Senhor quer que eles estejam há alguns anos. Aquilo que o Senhor quer que eles conquistem há alguns anos. Um período que somente o Senhor é capaz de dar a cada um deles. Faça com que eles se tornem indesistíveis. Que eles não venham a abortar aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Que eles venham encontrar esse equilíbrio sobrenatural que só o Senhor é capaz de gerar através da visão gerada no coração de cada um. Que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ver as mensagens que o Senhor tem para a vida deles e que eles possam sentir a Tua manifestação, o Teu poder e o Teu alinhamento e o Teu direcionamento. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor. O nosso coração é Teu. Mas talvez aqui você entrou pela primeira vez numa igreja onde existia necessidade de se inscrever, algo